Maratona do Amor, versão 2, gravando! Shalom, casais! Shalom, família Kadosh! Como nós vimos na semana passada, nós estamos estudando como prestar mais atenção nas qualidades e nas virtudes no casamento. E aqui na Maratona do Amor, nós estamos estudando os casais da Bíblia e o que eles podem nos ensinar com isso. E atendendo aos pedidos do casal Ricardo e Lilian, o casal que nós vamos estudar hoje é Ruth e Boaz. Muito bem, na Bíblia, lá no livro de Ruth, conta a história de um casal chamado Elimeleque e Noemi. Eles viviam em Belém e eles tinham 2 filhos chamados Malom e Quilion. Em Belém eles tinham um campo, uma casa, e deste campo eles tiravam o sustento. Porém, eles viviam num tempo, o tempo de Juízes, logo depois de Josué, e naquele tempo o povo estava em grande desobediência às leis do Senhor. Tinham deixado para trás a lei que Moisés havia deixado para o povo. E por conta desta desobediência, o povo passava por fome e violência. No entanto, Noemi permanecia fiel a Deus. Apesar do tempo de fome, por conta da desobediência do povo, aquela terra era de herança que Deus tinha deixado para o povo. Mas Elimeleque, sem consultar a Deus, vendeu o campo que eles tinham, já que eles estavam passando por uma grande pobreza, pegou a família e foi peregrinar nos campos de Moabe para tentar uma vida melhor. Então, saiu da terra da bênção e foi para a terra dos descendentes de Ló. E lá nas terras dos descendentes de Ló, os moabitas, eles cultuavam outros deuses. Era a terra que oprimia o povo de Israel. Mesmo sabendo, que os moabitas eram um povo inimigo de Israel, depois que Elimeleque morreu, os filhos dele continuaram morando lá e conheceram 2 mulheres moabitas. E com elas, eles se casaram. Sabe quem é? Pois é, Malom se casou com Ruth e Quilion se casou com Orfa. Mas, apesar da idolatria que tinha naquele lugar, Noemi permaneceu fiel a Deus e dava exemplo para suas noras. Por isso que é importante o exemplo que nós passamos aos nossos filhos. Sim. Olha só, passaram-se 10 anos, então morreu Elimeleque e depois morreram os filhos de Elimeleque e Noemi. E sabe o que aconteceu? Ficaram 3 As viúvas. 3 mulheres ficaram viúvas. Um cenário de desesperança, né? Numa terra estranha, porque Noemi era de Israel. E as meninas ficaram ali junto com a sua sogra e passando necessidade naquele tempo. Uma mulher sozinha passava necessidade. Então Noemi, diante dessa situação, ela diz assim para as noras: olha, voltem para a casa dos seus parentes, voltem para os seus deuses, eu vou voltar para Israel. Não é justo que vocês fiquem comigo, porque eu não tenho mais filhos. E ainda que eu tivesse filhos pequenos, vocês não iam ficar esperando até eles crescerem. O que aconteceu? Orfa decide obedecer à sogra e volta para os parentes e para os seus deuses também. Porém, o que acontece com Ruth? A Ruth, ela decide seguir o exemplo da sogra dela, decide voltar-se para o Deus de Israel, adorar ao Deus da sogra dela, o mesmo Deus da sogra, seguir o exemplo da sogra Noemi e volta para Belém, que era a terra da bênção, Belém chamada a terra do pão. E aí Ruth decide também seguir ao mesmo Deus de Noemi. Então o que acontece? Quando Noemi volta para Israel e Ruth volta junto com ela, elas chegam no tempo da colheita, no tempo da colheita do cereal, no tempo de abastança, no tempo de plenitude para Israel. Isso a gente tira até uma lição. Elimeleque, ele foi embora para Moabe, não porque havia fome, mas por causa do medo da fome. Ele agiu sem pensar e foi embora para Moabe. Então, quando elas chegam a Israel, elas chegam num tempo de abastança. Verdade. E aí Ruth, ela se vê na responsabilidade de cuidar delas duas, de Ruth e Noemi, porque ela sabia que a sogra já tinha idade
e já não tinha aquela mesmo vigor para trabalhar na colheita. Então Ruth foi para a colheita para sustentar as duas. E aí na colheita ela conhece Boaz, que era um parente do seu sogro falecido. E quando ela conhece Boaz, né, interessante que Boaz ele entra ali no campo, já que ele tinha um grande campo, uma grande colheita, ele pergunta lá para o responsável pelos trabalhadores a respeito daquela moça que estava ali. Então o rapaz ele conta a história da moça e Boaz ele fica extremamente admirado, né, com as qualidades de Ruth. Então quais foram as qualidades que Boaz viu em Ruth? Então Ruth, ela foi responsável, né? Teve fidelidade, demonstrou fidelidade à sogra, misericórdia com a sogra, com a idade da sogra, porque aí ela viu que ela tinha que cuidar das duas. Ela era também trabalhadora, ela não tinha medo do trabalho, ela foi colher, ainda que fossem os restos que caíam das colheitas do povo, ela não teve medo. Ela era amável, obediente. Independente das circunstâncias, ela continuou sendo a mesma pessoa. Exatamente. Ela continuou sendo aquela pessoa com todas essas qualidades que você acabou de dizer. E essa disposição dela que chamou a atenção de Boaz, né? A obediência, a fidelidade, a discrição. Ela não chegou lá... tentando ser quem não era, né? Ela não chegou lá mostrando uma pessoa que ela não era. Ela chegou lá na humildade de quem estava aprendendo as tradições do povo, aprendendo a adorar a Deus e buscando sustento para as duas. E quando Boaz olhou para Ruth, ele viu todas as qualidades que ela tinha. Bom, é certo que ela tinha passado por uma situação difícil, que ela era viúva e que ela era uma pessoa muito pobre. Boaz não viu isso nela. Boaz viu o que era bom nela. E por conta desta visão, e por conta daquilo que ele tinha visto em Ruth, ele passa a agir com ela com misericórdia. Por conhecer também a história dela, né? Ele passa a agir com bondade com ela. Tanto é que ele diz para os seus empregados, fala, olha, à medida que vocês forem colhendo, né, os grãos, deixa cair, né, as espigas, deixa as melhores caírem para que ela possa colher também dessas melhores e levar para a sogra para sustento delas. Também agiu com proteção, porque uma mulher sozinha num campo de colheita, né, ela está sujeita a muitas coisas. Mas Boaz disse para os empregados, não toquem em Ruth, não mexam com ela. Verdade. Né? E por fim, ele agiu com sustento. Porque sabendo da necessidade de Ruth, Boaz, ele permitiu que ela levasse o sustento não só para ela, como para a sogra dela, Noemi. E a gente vê que de todo este tempo em que elas resolvem voltar para a terra da bênção, elas passam a viver tempos de plenitude. E daí para frente, tudo começou a dar certo entre elas. Tudo começou a dar certo na vida de Ruth, na vida de Noemi, né? Nós temos hoje um tempo de bênção. Qual é o nosso tempo de bênção? Esse tempo de bênção começou no dia em que você disse sim para sua esposa no casamento. Lá no casamento. No tempo em que a tua esposa disse sim para você. Esse é o tempo de bênção. Então não despreze o tempo dessa bênção. E para se aproximar de Boaz, Ruth, então ela decide aprender as tradições do povo de Israel, ser obediente à sogra e aprendendo com a sogra a adorar a Deus. Né? Então, com essas atitudes, Boaz foi percebendo nela essa proatividade, né? Essa atenção, essa obediência e começou a se interessar cada vez mais por Ruth. Isso, e com isso, né, com todo esse desenrolar da história, o que acontece depois? Boaz casa-se com Ruth. E com o casamento ele resgata a herança da família. Lembra que eles haviam vendido o campo deles lá na época, 10 anos antes, num tempo de pobreza, num tempo de medo, num tempo de... Eles agiram assim com medo, né? Sem pensar, e venderam tudo que tinham. Né? E foram para um lugar onde só havia morte. Não consultaram a Deus antes não de consultaram fazer. a Deus. E nem um ao outro, porque Elimeleque acabou tomando atitude sozinho, né? Pela família e acabou trazendo morte para a família. Trouxe morte para ele mesmo e para os filhos. O e casal depois, tem que conversar antes sempre, de tomar atitude. conversar sempre e haver sempre concordância.
Verdade. Não é verdade? Uhum. E também, com isso, ele suscita a descendência da família de Elimeleque. Né? E a descendência deles é justamente Obed, que é avô do rei Davi. Então, quais são as lições que nós aprendemos com Ruth e Boaz? Bom, com Boaz, ele era um homem de palavra e moral. Era um homem de palavra porque ele seguia a lei de Deus. Ele era fiel ao Senhor. Um homem de moral. Porque apesar das facilidades que aconteceram ali, nos momentos em que Boaz estava com Ruth, em todo o momento ele respeitou a Ruth. E mais ainda, ele não permitiu que ninguém tocasse em Ruth. E Ruth, ela foi humilde e aprendeu com a sogra. Então, as coisas que a sogra ensinava sobre as tradições do povo, sobre orar a Deus, a fé em Deus, o confiar em Deus, apesar daquela situação de fome que eles estavam passando, das situações, porque Ruth veio de um povo inimigo, né? Os moabitas eram inimigos do povo de Israel. E ainda assim, Noemi ensinou a Ruth a misericórdia, o perdão, a obediência ao Senhor. E Ruth foi humilde para aprender com a sogra dela. E a gente aprende disso também as relações familiares, né? As relações familiares são muito importantes. As relações que você tem com a sua sogra, o seu sogro, ou com as famílias do seu marido, ou com a família da sua esposa, é muito importante e isso revela o seu caráter em Deus. Mais uma qualidade de Boaz também, ele era generoso e sensível às necessidades da esposa dele. Porque ele percebia aquilo que a esposa dele, aquilo que Ruth precisava. E mesmo antes de casar, ele já identificou isso e já fazia tudo aquilo que ela sentia necessidade. E Ruth, ela tinha um compromisso de lealdade e fidelidade com a sogra dela. Então, apesar de tudo que elas passaram, Ruth foi fiel. Então, a fidelidade também é uma qualidade que Deus preza muito, né? Então, Deus só pôde cumprir o propósito dele à medida que Ruth foi fiel. Então, a fidelidade é uma das qualidades que Deus mais admira em nós. E foi justamente por isso que Deus utilizou este casal para suscitar uma grande descendência. Outra qualidade de Boaz é o senso de responsabilidade e integridade. O que isso quer dizer? Significa que, de acordo com a lei de Israel, cabia a Boaz fazer o resgate dessa família. E Boaz cumpriu exatamente aquilo que a lei determinava. Além de cumprir aquilo que a lei determinava, ele foi totalmente íntegro a tudo que a lei falava. Ele não se desviou para lado nenhum. E Ruth, ela tinha disposição para o trabalho. Não importa se era lá em Moabe ou agora aqui em Belém, ela tinha disposição para o trabalho. Mesmo tendo que trabalhar na colheita, colhendo os restos dos outros, mas ela tinha disposição. E disposição também é uma qualidade que Deus preza muito em nós. Porque ainda que Deus queira agir na nossa vida, mas se nós não estivermos dispostos a ser usados por Deus, como Ele vai poder agir, né? Porque Deus, Ele é educado, o Espírito Santo é gentil demais, Ele não vai nos pegar pelo braço, agora você vai fazer o que eu quero. Não, Ele espera que nós estejamos dispostos. Isso mesmo. E quais são as lições de vida que Ruth e Boaz eles podem nos dar de tudo isso que nós falamos agora? Bom, o que a gente precisa entender é que ambos viviam em locais diferentes, em nações inimigas, porém, o fato deles terem obediência e total amor a Deus, todas essas diferenças elas simplesmente desapareceram. Então, aquilo que pudesse trazer desarmonia, desunião ou briga, isso foi superado. Por quê? Porque a presença de Deus estava constante com esse casal. Ao contrário disso, trouxe amor e união. E outra lição também que nós podemos aprender é que duas pessoas separadas, elas cumprem o propósito de Deus de uma forma. Mas quando Deus une os dois, eles cumprem o propósito do Senhor de uma forma muito maior. Então, Deus uniu os dois para cumprir o propósito dele de uma forma muito maior do que eles fossem cumprir de formas separadas.
Obed não teria nascido se Ruth e Boaz não não tivessem tivessem se casado. E com isso, Deus ele honrou a um homem generoso, a um homem bondoso, fiel à palavra, íntegro. São qualidades, é um caráter que Deus se agrada também. E também abençoou uma mulher humilde, fiel e disposta ao trabalho, disposta a amar, disposta a seguir o sonho do Senhor na vida dela. Verdade. E também uma lição que até podemos comparar agora com essa época de pandemia, né? Não há sol que nunca passe e tempestade que nunca termine. Então, a noite sempre vai passar e vai vir amanhã, né? A gente nunca tem choro que nunca acabe. Então, na vida de Noemi, nós pudemos ver tanto quando ela ainda morava em Belém, mas tinha a época de fome, ela era fiel a Deus. Ela foi com o marido para Moabe, lá eles passaram necessidade, Noemi permaneceu fiel a Deus. Aí mesmo ficando viúva, sem os filhos, Noemi voltou para Belém, ela permaneceu fiel a Deus. Até que um dia Deus cumpriu o propósito e, por meio de Ruth e Boaz, trouxe a descendência do Senhor Jesus. Então, sempre os tempos passam, né? Verdade. Então, casais, não se esqueçam disso, né? Por quê? Porque, ainda que venham as dificuldades, não tenham medo dessas dificuldades. Creiam no Senhor, creiam na palavra do Senhor. Há um versículo que diz lá em Salmos, que fala assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126, versículos 5 e 6. Deus sempre cumpre com o seu propósito, mas escolhe as pessoas de caráter e fidelidade. Sejamos esses casais que Deus escolhe. Seja um casal que Deus escolhe para o propósito dele. E você pode nos ajudar a fazer os próximos estudos indicando qual é o casal que você gostaria que nós fizéssemos o estudo para a próxima Maratona do Amor. Não deixa de escrever. Fala pra gente qual é o casal que vocês querem, tá bom? E lembrando do dia do jantar do Dia dos Namorados, sábado, dia 12 de junho, não perca, você está intimado. Vai ser muito bacana. E também o acampamento de casais, que vai ser dia 3, 4 e 5 de dezembro. Faça a sua inscrição. Faça a inscrição. Vamos terminar com uma oração? Uhum. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra de ensinamento. Obrigado, Senhor, porque podemos ver as qualidades tanto de Boaz quanto de Ruth, e que, Senhor, este ensinamento entre em nossos corações, entre no coração de cada casal, Senhor, e que possamos seguir esses exemplos de fidelidade, de amor, de generosidade, de compreensão. Senhor, que o Senhor derrame a unção, Senhor, sobre cada casal, a bênção sobre cada casal, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, família Kadosh. Tchau, gente. Beijo. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.